falar com o Pedro Nascimento para detalhar um estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira do Congresso, apontando que o Brasil pode enfrentar uma grave crise fiscal a partir de 2027, caso não tome medidas para amenizar o arroxo nas contas. Ô Pedro, o risco é que a falta de dinheiro possa provocar uma paralisia no governo? Exatamente, Eustáquio. Foi com base nesse estudo que a gente fez uma reportagem que está no portal itatiaia.com.br, que mostra justamente esse risco de paralisia do governo a partir de 2027, que é quando uma série de pagamentos obrigatórios, de despesas obrigatórias passam a constar na receita do governo, como, por exemplo, o pagamento com precatórios, né, que são aquelas dívidas que são reconhecidas pela Justiça e que, por enquanto, ainda ficam de fora da meta fiscal, mas devem entrar a partir de 2027. Além disso, também ao aumento daquelas despesas discricionárias, né, que são despesas que o governo tem e que são obrigatórias. Isso deve ser pago, isso deve ser repassado, que é o que consta na Constituição. E com isso, espaço para gastos livres dos ministérios, né, aqueles investimentos que são feitos para a construção de novas rodovias, novos hospitais, enfim, a aquisição de novas tecnologias. Isso para 2027, segundo esse estudo, deve ficar em torno de 29,6 bilhões de reais, um valor que, né, considerando todas as necessidades do país, é muito aquém do necessário. Já em 2029, essa margem, inclusive, pode ficar negativa, ou seja, o governo terá menos dinheiro para investimento do que acabará tendo em receita, o que pode não só impossibilitar novos investimentos, como também causar essa paralisia. Esse relatório ele é assinado pelos especialistas Dyson Pereira de Almeida e Paulo Bijos, que explicam que um dos problemas que podem afetar o orçamento dos próximos anos são justamente esses aumentos nas despesas obrigatórias e que estão vinculadas à receita, né? Que, como eu disse, são despesas que envolvem gastos com saúde, educação e também os repasses para emendas parlamentares que podem não acompanhar a real situação financeira do Brasil. Ontem a nossa reportagem conversou com o Paulo Bijos, que é responsável por esse estudo, que deu mais detalhes a respeito dessas despesas. Vamos acompanhar. Bom, nós temos um problema no Brasil de termos um orçamento muito rígido, muito engessado, e isso não vem de hoje. É uma construção histórica, foram se criando pisos constitucionais, valores mínimos na área da saúde, na área da educação, reservas para emendas e, mais recentemente, o piso de investimentos. Então, de fato, sim, há um desafio de equacionar todas essas regras. Hoje elas não se conversam bem. Bom, para evitar um colapso financeiro, esses especialistas, né, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira do Congresso, eles recomendam que o governo implemente reformas até abril deste ano, que é quando será apresentado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, o PLDO, que é um documento que estabelece as metas fiscais e também orienta os orçamentos para os próximos anos. Internamente, o governo ainda debate se deverá apresentar novas medidas de corte de gastos, né, assim como fez no ano passado, e também há medidas que foram apresentadas ao Congresso no ano passado, mas que também não foram discutidas, ou seja, podem ser incluídas aí numa nova discussão de corte de gastos, como, por exemplo, a mudança na previdência dos militares e também o fim dos supersalários, né, no serviço público. A nossa reportagem, ela também conversou com o economista-chefe da ARX Investimentos, Gabriel Barros, que destacou que esses esforços que o governo tem feito na revisão de gastos são tão bem aquém do suficiente, né? Em que, inclusive, nos gastos sociais, o governo, ano passado, fez um pente fino no BPC, o benefício de prestação continuada. Esses pente finos e essas revisões poderiam ser melhor feitas se o governo juntasse todos os programas sociais e, a partir disso, tentasse criar, de fato, um cadastro único. Vamos acompanhar o que disse, portanto, o economista Gabriel. O óbvio a ser feito é, além de uma fusão de políticas sociais, que o governo, de novo, não está fazendo, pelo contrário, ele está descentralizando ainda mais, né? O auxílio gás, o Vale Gás realmente vai nessa direção. O governo está criando mais um benefício, ao invés de fazer uma fusão dos já existentes. Tem um potencial enorme de economia fiscal se isso fosse feito. Então tem que acabar com essa sobreposição de políticas sociais, mas não é isso que está sendo feito. O potencial de economia é bastante grande, no barato, assim, sendo muito conservador, 20 bi por ano, no mínimo, né? Certamente é maior do que isso. Bom, dentro do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já sinalizou que há espaço para a discussão de novos cortes de gastos, inclusive ficou
decepcionado, né? Não seria a palavra, mas enfim, ficou esperando novas agendas de corte de gastos na reunião que teve com Haddad. Hoje o ministro Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com Davi Alcolumbre e também no Senado já há essa disposição para debater corte de gastos, mas isso precisa partir do governo federal, que ainda vai apresentar seu plano econômico para 2025 para o Congresso e tentar evitar, portanto, essa paralisia que consta nesse estudo.